Olá, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo ao podcast do Função Autonômica. E aqui nós discutimos a saúde e doença sob o ponto de vista da função autonômica, ajudando na sua jornada para entender como transformar o sistema nervoso autônomo uma verdadeira ferramenta para entender o seu paciente. Eu sou Felipe Amatuzzi, fisioterapeuta, osteopata, professor e PhD. E nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre a seguinte questão: as dores podem vir dos órgãos internos. Então a ideia é a gente comentar alguma coisa sobre isso com todos vocês. E a gente separou uma série de perguntas aqui que já fizeram para a gente ao longo aí de todas essas uh, de todos esses tempos que a gente vem colocando coisas em redes sociais, etc. E uma das perguntas mais frequentes que normalmente chega é essa diferenciação entre a dor vir de um órgão, a dor não vir de um órgão, vir de outro local, como é que eu diferencio se a dor vem de um ponto ou de outro. E, obviamente, isso é uma das questões mais importantes que a gente tem que entender dos nossos pacientes, senão a gente acaba não conseguindo fazer um trabalho adequado. Bom, a primeira pergunta seria alguma coisa assim. Me pergunto muito sobre os conceitos de dor e como que pode ser revisado, né, essa questão da dor, etc. Principalmente dessa dor agora relacionada mais a essa questão é, do sistema visceral. Então, a primeira coisa que a gente acaba entendendo é essa dor como uma experiência sensorial, né? Então, como uma experiência sensorial e complexa, ela, como experiência, ela depende muito de como assim, de como as pessoas estão experimentando a dor. E normalmente ela acaba sendo uma experiência que é modulada pelo seu nervoso central. Então, todo mundo meio que já entende um pouco isso, já começa a verificar todas essas relações, né? E apesar assim de que tem uma prevalência alta, né? A dor crônica ela também pode ter uma relação visceral muito, muito importante. Normalmente a gente costuma ter uma relação muito mais assim íntima com os sistemas musculoesqueléticos, né? Então a gente normalmente vê uma dor por um problema é, de músculo, de tendão, das articulações, etc. E muito das dores viscerais crônicas, muito das dores viscerais, perdão, muito das dores crônicas, na verdade, elas acabam tendo componente visceral muito, muito importante. A gente acaba, às vezes, não levando em consideração isso. E, e uma das coisas que alguns artigos mostram, principalmente, é que a gente não está muitas vezes preparado para lidar com esse problema visceral, né? Tanto é que, assim, muito do mecanismo dessa fisiologia ainda não é muito bem entendido, né? No que diz a compreensão da dor visceral. E, normalmente, não necessariamente ela é uma coisa neuropática ou inflamatória, ela acaba sendo mais um fator que acaba levando a esse entendimento aí pelo paciente em relação à dor. Então, em geral, se tem ainda uma certa discordância sobre quais vísceras têm inervação, quais não têm, e, enfim, por onde que passam essas vias e tudo mais. Então, quando você começa a entender alguma coisa sobre o sistema nervoso autônomo, isso acaba te dando uma perspectiva em relação às dores crônicas. Você começa a entender, de fato, um pouco mais do que pode estar acontecendo. Então, uma das questões assim que acabam sendo interessantes é quando a gente acaba tendo, por exemplo,
a relação da inervação, né? Então, por exemplo, nós temos assim, basicamente, quando a gente começa a pensar, eu tenho duas possibilidades de um componente, vamos dizer assim, visceral, chegar ao sistema nervoso central. Dois componentes principais, tá? Eu tenho uma via que ela acaba sendo mais simpática. Então, basicamente, nós vamos ter, por exemplo, um problema no órgão, por exemplo, bexiga, ou os intestinos, ou estômago, o que seja. Esses problemas nesses órgãos, eles vão chegar, né? Eles vão chegar aos gânglios do sistema nervoso simpático, de acordo com cada localização, com cada anatomia, etc. dele, né? Isto basicamente chega ao corno posterior da medula. E quando ele chega ao corno posterior da medula, aqui está, ele vai chegar ao tronco cerebral. Então, quando ele chega por essa via ao tronco cerebral, via de regra, o que vai começar a acontecer é uma resposta para o sistema somático. Ou seja, todo esse sistema visceral, ele vai mandar resposta para a medula, vai para o tronco cerebral, porém ele vai começar a dar uma resposta de volta para o sistema. E normalmente essa resposta de volta para o sistema, ela acaba sendo uma resposta do sistema musculoesquelético. Aí é que está a coisa. Então aqui a gente começa um primeiro problema. Porque nem sempre a dor que o paciente vai sentir do sistema musculoesquelético, ele acaba sendo originado nesse próprio sistema musculoesquelético. E aí é que começa os problemas. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que começar a tentar diferenciar de onde está o sistema musculoesquelético e de onde está o sistema visceral. Então, esse aqui é o principal fator que confunde. Mas essa é só uma das vias, digamos assim, aferentes do sistema visceral. Uma das vias aferentes. Eu tenho uma segunda via aferente. E a segunda via aferente, ela é interessantíssima. Vou mostrar. Essa segunda via aferente, ela acaba sendo uma via que a gente chama vagal. Então, os órgãos, obviamente, são inervados pelo vago, eles vão se confluir e enviar diretamente lá ao núcleo do trato solitário do vago a informação aferente. E se fala, tá, que cerca de 80% das informações que correm pelo vago são informações aferentes, ou seja, são informações que chegam ao tronco cerebral. E poucas são as informações que saem do vago. A gente acaba estudando o vago muito como um nervo efetor, eferente, etc. Né? E muito do que chega de informação ao sistema nervoso central vem pelo vago. E aí, aqui a gente começa uma primeira diferenciação, assim, que é importante. Essa primeira diferenciação importante aqui é a dor visceral, ela pode estar associada a dois fenômenos. Um fenômeno que é quando a própria víscera, você acaba sentindo dor nela. Então, por exemplo, é uma cólica, enfim, o estômago está muito com suco gástrico aí muito aumentado, você sente dor, etc. Tal. Então, esse é um primeiro fator, né? Então, é uma dor visceral mais clássica, você sente a dor na própria víscera mesmo, tá? E uma segunda opção seria quando você tem uma dor mais que o problema é visceral, mas ela aparece no sistema esquelético. Tá? Então, assim, quando ela aparece no sistema esquelético, a gente tem
aqui as grandes dificuldades. E aí cada órgão tem, digamos, um mapa de localização, cada órgão tem uma maneira de expressar a sua dor em relação ao sistema musculoesquelético. Então a gente já explicou essas duas vias. Eu tenho uma primeira via, que ela passa pela medula, e quando ela passa pela medula, ela passa pelo sistema musculoesquelético, que é nisso que acaba gerando algumas das confusões. Segunda parte é quando ele vai diretamente pelo vago. Quando ele vai diretamente pelo vago, a pessoa pode ter a dor diretamente sentida na víscera. E isso é fundamental da gente entender a diferença. Fundamental da gente entender a diferença. Quando a gente não entende essa diferença, pessoal, a gente intervém errado. Tá? A gente vai comentar um pouco mais sobre isso ao longo aí desse nosso podcast para estar comentando com vocês isso. Muito bem. E uma das dúvidas também que os alunos costumam ter muito é assim, como eu diferencio uma dor musculoesquelética vinda do próprio sistema musculoesquelético com uma dor do sistema visceral? Então essa é uma dúvida recorrente. Como que eu diferencio uma dor do sistema musculoesquelético de uma dor do sistema visceral? Essa diferença, via de regra, é feita de maneira clínica. Tá? Então aqui vão algumas dicas para que você consiga diferenciar essas dores. Então, por exemplo, em geral uma dor musculoesquelética, ela tem um ponto mais bem definido, enquanto que uma dor visceral ela costuma ser mais espalhada. Então, por exemplo, é aquele paciente que chega para você e fala assim, doutor, eu tô com uma dor no ombro. Aí você pergunta, onde é a dor no ombro? Ele fala, aqui. Ele sabe certinho onde é a dor. Em geral, isso costuma ser músculo esquelético, tá? Se ele fala assim, olha, tem uma dor aqui, mas eu não consigo localizar muito bem, ela é meio lá dentro, eu não sei direito onde é. Então, isso, vamos dizer assim, dá um ponto, se a gente fosse pontuar, né? Dá um ponto para o sistema visceral. Tá? Então, essa são uma das primeiras relações aí que a gente costuma ter. Tá? Uma outra coisa que você clinicamente pode perguntar para a pessoa é assim, a sua dor piora, na verdade ela piora o movimento ou ela dói mesmo parado? Então, via de regra, as dores que pioram o movimento, elas costumam ter uma relação do sistema musculoesquelético. Costumam, tá? Mas quem assistiu às Masterclass viu aí que várias vezes as dores ao movimento, elas acabam tendo relação com o sistema nervoso autônomo, tá? E essa relação com o sistema nervoso autônomo acaba aparecendo uma relação com o sistema visceral, por exemplo. Então, tudo bem. Né? Você tem que somar essas informações. Lembra, o corpo do paciente não é matemático. Então, muitas das vezes, essas coisas precisam ser somadas. Por exemplo, é o que a gente chama de cluster de testes. Né? A ciência diz assim que a gente erra muito. A gente erra muito nas abordagens. Então, o que a gente precisa fazer? Somar as informações. Né? E uma das coisas que eu gosto muito de ensinar aos alunos é assim, é somar as informações. Eu somo essa com essa, com essa, com essa, e eu acabo tendo uma noção do todo e como isso está. Então, eu preciso somar essas informações clínicas. Primeiro, dor bem ou mal localizada. Primeiro ponto. A segunda coisa, dor ao movimento, sim ou não? E aí, quando eu tenho essa dor ao movimento, o ideal, tá? Para quem já está mais espertinho na função autonômica, é, a partir dali, eu fazer o teste do mapa cinesiológico do sistema nervoso autônomo. Quando eu faço o teste do mapa cinesiológico, tá? Eu meio que descarto questões mais associadas ao sistema visceral. Olha que dica boa. Eu meio que descarto isso. Pode ter? Pode. Pode. Tá? Mas a tendência é que seja muito menor. Tá? Então, essa seria mais uma das relações que a gente pode estar colocando aí para vocês.
Uma terceira relação interessante seria as dores virem após um trauma. Quando as dores vêm logo em seguida de um trauma, é normalmente muito comum isso estar associado com o sistema musculoesquelético. Então, a princípio, quando eu penso em uma prioridade de tratamento, eu vou pensar numa prioridade do sistema musculoesquelético. Tá? Essa aí é a prioridade número 1. Mas, quando você vai ganhando experiência com o tempo, você vai verificando que antes daquele trauma poderia ter tido alguma coisa já que deixa a área um pouco mais sensibilizada. Eu brinco com os alunos, eu falo assim, que o meu aluno vai lembrar. Eu falo muito para eles assim, existe vida antes do trauma. Então, como existe vida antes do trauma, isso deve ser também incluído aí no trabalho. Então, se a dor ela veio de um evento traumático, né? A pessoa caiu, bateu, a pessoa deu um mau jeito, etc. E é uma dor mais ou menos bem definida, bem localizada, a tendência é que seja uma dor do sistema musculoesquelético. E quando a dor do sistema musculoesquelético, ela via de regra é mais tranquila de ser tratada, porque eu estou dentro do sistema que basicamente é o que a maioria dos fisioterapeutas domina melhor. Eu posso fazer técnicas manuais, eu posso utilizar neuromodulação associada, eu posso utilizar técnicas de diminuição de inflamação que pode ajudar, técnicas posturais, enfim, né? Independente da técnica que você utilize, você está dentro daquele sistema e precisa melhorar aquele sistema. Então essa é uma tendência aí de tratamento que a gente acaba tendo, tá? Então, uma das questões muito associadas a isso é quando você tem, por exemplo, essas questões associadas ao trauma, né, relacionando isso ao sistema musculoesquelético, e esses 3, 4 pontos são importantes de serem verificados. Então, a dor bem ou mal localizada, tá? Isso é uma das formas de diferenciar. Se a dor é mais um movimento ou não, e eu recomendo fortemente que você que viu a Masterclass e viu lá o mapa cinesiológico, faça e aplique ele, porque isso já te dá uma boa orientação. Terceiro, verificar se vem de um trauma, ou se a dor vem depois de um evento traumático, ou se ela começa a vir depois de... Ela começa a vir do nada, assim, entre aspas, e começa a aparecer, tá? Um quarto ponto, que esse aqui pouca gente talvez domine, tá? Talvez você nunca tenha ouvido falar. Mas é aquela dor assim, ó, que o paciente tem, não é que em uma hora do dia específica, essa é muito manjada já. Ah, o paciente tem dor depois que, por exemplo, almoça. Tá, pode ser manjado para muita gente que está vendo, mas tudo bem. Depois que almoça, parece ter alguma relação com o sistema visceral, tá? Ou depois que vai ao banheiro, que defeca, ou depois que esvazia a bexiga, isso melhora, etc. Então, ok, são coisas que você já começa a perceber. Mas aqui eu vou dar uma sacada que realmente a maioria não entende assim. É aquelas dores, vamos ver como é que eu explico isso. São aquelas dores assim, ó, que o paciente fala assim pra gente, doutor, eu tô razoavelmente bem, mas de vez em quando eu venho, sinto uma dor aqui no ombro e ela passa. Ah, de vez em quando eu dei um movimento, eu sinto uma dor aqui assim, ó, como se fosse um aperto, depois passa e engraçado, não tive mais. Normalmente a gente não liga. Então, já passou? Passou. Então, tá tudo bem. Então, em tese, tá tudo bem mesmo. Você não precisa se preocupar demais. Mas isto, para quem pensa em longo prazo no paciente, isso indica coisas viscerais.
indica coisas viscerais. Por quê? Porque é um funcionamento, às vezes, da víscera que ficou um pouco ali desajustado, desarrumado, ele acaba ativando alguma coisa e podendo gerar algum problema. Em longo prazo, isso pode virar um problema dos nossos sistemas de recorrência, que a gente vem comentando bastante com vocês. Então, isso é uma dica que talvez pouca gente consiga lembrar. E quando a gente começa a pensar se esse sistema visceral ele está associado ao músculo esquelético, eu tenho a seguinte percepção. Uma das coisas que fazem com que o sistema músculo-esquelético sofra por uma víscera é eu examinar a pele. Isso também é uma dica fundamental. A galera esquece da pele. E por que a galera esquece da pele? Não sei. Mas a pele é um dos principais marcadores viscerais para o sistema musculoesquelético. Na osteopatia, a gente faz muito teste chamado palpado rodado ou pinçado rodado. Então, para quem não conhece, é basicamente pegar o braço assim e pegar a pele e talvez fazer alguma coisa assim. Tá? Algo assim. Então, esse palpado rodado, esse pinçado rodado, etc. Tal, o que acontece com ele? Quando você tem algo mais sensível, significa que o sistema neurológico ele está sensibilizado. E quando o sistema neurológico está sensibilizado, isso simplesmente pode indicar um problema visceral daquele metâmero associado a isso. E aí fica essa grande questão. Então, a pele estar sensível, de fato, é um problema. Ou, na verdade, ela acaba, digamos assim, refletindo alguma situação. Então, se a gente pensar na pele como um ectoderma, aí, quer dizer, é a questão mais externa, está muito associada aos nervos, ela é quase como se fosse uma tela que reflete as questões internas. Então, quando eu consigo examinar bem a pele, eu consigo ter várias dessas informações. Inclusive, na última aula que eu dei aqui em Brasília esse final de semana, eu comentei muito com os alunos sobre isso, que bons dermatologistas são bons clínicos, porque eles, pela pele, costumam entender muito do que está acontecendo com os pacientes, principalmente, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico disso, que são manchas na pele associadas, por exemplo, com resistência à insulina. Então, essa resistência à insulina, ela, de fato, ela pode aparecer muito na pele. Então, ter a pele dolorida, quando você faz os toques, quando você faz os exames, ele é um indicativo de uma questão mais para visceral do que para músculo esquelético. Então, essa é uma relação que é importante também. Tá? Então, assim, não pode esquecer de examinar. Isso faz uma diferença muito, muito, muito grande. Show de bola. Muito bem. E uma das coisas que acabam me perguntando muito aqui também, e a ideia é começar a responder perguntas aqui nisso, né? E, bom, basicamente, para quem está acompanhando pelo Instagram, a gente sempre faz as lives pelo Zoom, e no Zoom aqui eu consigo pôr imagens, etc. E você, para receber os links pelo Zoom, basta se cadastrar lá no nosso Telegram, entra no meu link aí da bio, clica, se cadastra, entra no grupo, e no grupo sempre tem lá. E aqui fica muito melhor de eu mostrar todas as imagens, etc. Mas o pessoal pode acompanhar por aí também, começar a mostrar por aqui também. Muito bem. Então, existe uma grande diferença, tá, entre é uma coisa assim,
Quando você tem um sistema que ele está normal, a pele ela faz parte, vamos dizer assim, para que você possa entender como está o órgão internamente. E isso ele é chamado de zonas de head. Zonas de head. Head é tipo cabeça. Head. H-E-A-D. Head. Zonas de head. Tá? Então, as zonas de head, você pode pesquisar aí no Google. Você vai ver que tem inúmeras áreas que são áreas, vamos dizer assim, da pele, que são projeções neurais de alguns dos órgãos internos. Tá? E aí, por isso, a clássica história do que o fígado faz doer o ombro direito. Tá? Isso é clássico, tá bom? Mas também ele dá sensibilidade a uma série de outras questões, uma série de outras coisas. Então, é isso que acaba ocorrendo. Então, na verdade, o corpo acaba fazendo uma diferença muito grande entre o que é o sistema, vamos dizer assim, visceral estar com um problema, ou o que é o sistema que conecta as vísceras estar com um problema. E isso é fundamental. E a maioria dos os físios que não entende terapia manual assim de osteopática, talvez nunca tenha ouvido falar nisso. Estudantes de osteopatia talvez tenha essa dificuldade e muito osteopata formado também não entende isso, tá? É uma questão assim bem diferente. Então vamos lá. Por que que o corpo faz essa distinção? Por que o corpo faz essa distinção? Ou seja, por que que eu preciso entender que uma dor na víscera é diferente de uma dor que está associada quando ele mostra para o sistema esquelético? Eu não sei se você já pararam para pensar nisso, mas assim, hoje, no meu consultório, talvez seja a coisa que eu mais tente diferenciar quando eu abordo uma questão do sistema visceral. Tá? Então, essa é talvez uma das sacadas que a gente vai querer passar no evento ao vivo que a gente vai fazer em novembro aqui dos Autonômicos em Brasília. Como diferenciar o tratamento de uma víscera do sistema visceral e das membranas que estão localizadas no sistema visceral. Porque a diferença é enorme. Tá? Então, mais ou menos assim. Pega essa sacada. Se você tiver, né, uma víscera problemática, o órgão em si, tá? As células estão com algum problema, tem um desarranjo, etc., qualquer coisa assim, tá? Ele tiver com desarranjo, via de regra, o sintoma aparece dentro do sistema parasimpático, seja por dor, tá? Ou seja por mau funcionamento. Porque a víscera, basicamente, ela pode avisar você de duas maneiras que ela está com problema. Ou que ela está funcionando mal, tá? Ou com dor. E a dor da víscera ela está diretamente ligada ao parasimpático. Tá? É o parasimpático. Então, o parasimpático faz a víscera incomodar. Tá? Agora, se a dor visceral ela costuma ir para o sistema esquelético, é porque, via de regra, o que está gerando o problema não necessariamente é a víscera, mas o envoltório dela. Tá? Então, quem está vendo aí isso, eu não sei como é que vai entender isso, mas assim, isso é a coisa talvez hoje que eu mais me atente nos atendimentos onde tem que ter questões viscerais. E nem sempre isso é fácil, tá? Eu me bato também um pouco para atender. Hoje eu atendi uma paciente que ela tinha algo assim, né? Então a gente faz os reflexos de VAS lá do gânglio mesentérico, do mesentérico inferior e do mesentérico superior. Eles estavam problemáticos, tá? E aí, quando eu comecei a trabalhar, as vísceras, ela não melhorava.
Simplesmente não melhorava os reflexos e aí eu fui começar a fazer essa distinção, tá? E nessa distinção eu comecei a verificar que ela tinha um ligeiro problema do sistema suspensor, né, visceral, no caso dela, intestino. Então, ela tinha, digamos assim, o aumento maior meio problemático, tá? Então, coisa assim que você mexer. Mas, o que era principal dela era próprio sistema visceral, era a própria víscera. Então, quando eu comecei a fazer a técnica diretamente sobre a víscera, e assim, e aí pipocou muita dor nela, foi muito incômodo, etc. E, enfim, ela foi muito corajosa, né, de deixar mexer, porque é uma dor diferente, ela incomoda diferente, as pessoas não estão acostumadas com ela. E eu comecei a perceber que a gente começou a ganhar mobilidade, etc., né, começou a realmente tratar o próprio órgão e não o envoltório do órgão, e isso é uma grande falha. Isso é um grande ponto cego das pessoas. Elas tratam muito, elas não sabem diferenciar, tratar o órgão, a víscera, de tratar o envoltório. E talvez essa aqui seja uma sacada que a gente está passando para vocês. Uma coisa é tratar a víscera, outra coisa é tratar o envoltório. Então, quando eu comecei a tratar a víscera em si, e o reflexo normalizou horrores. Então, a gente que trabalha, né, entendendo os reflexos, ela acabou melhorando bastante. E nisso, para quem está aí dentro da função, acaba entendendo um pouco melhor, eu tinha selecionado muito o sistema neuromeningeo para ela, por conta dos tipos de dores, etc., o tipo de postura e tudo mais. E aí, ao longo do tratamento, não foi melhorando. Não foi melhorando. Simples assim. Então, não é porque eu desenvolvi isso que eu sou infalível nos tratamentos. Não estava adiantando. Tanto é que quando eu comecei a trocar para o sistema visceral na prioridade, aí que a coisa começou a melhorar. A coisa começou a melhorar muito. E aí, nisso, houve esse detalhe, tá? Esse detalhe fez toda a diferença. Quando eu deixei de tratar o envoltório para começar a tratar o próprio intestino. E aí, muito disso melhorou. Inclusive, ela tinha tonturas que começaram a melhorar, muita dor no pé e na perna. E isso começou também a diminuir as dores dessa paciente. Então, isso foi um caso, assim, bem interessante. E aí, normalmente o que ocorre, quando a gente tem um caso de um problema visceral e que tem uma sensibilização a mais, ocorre uma coisa que eu quero mostrar. Olha que interessante. Você tem, por exemplo, um caso em que você tenha o cólon ascendente, que ele gera uma referência sensitiva, tá? Se você tem uma dor crônica, basicamente você acaba aumentando essa área de sensibilidade da víscera. Então, aqui nesse estudo, a gente está acabando de demonstrar isso. Ou seja, tem uma pequena área de radiação. Se o paciente tem uma cronicidade, essa área aumenta. Então, isso é uma coisa que normalmente a gente tem, assim, meio que intuitivamente vê isso nas pessoas, que ela aumenta, mas o estudo que eu estou apresentando aqui, ele acaba demonstrando isso, que existe essa relação, tá? Então, aqui nessas imagens estou mostrando o cólon ascendente, o transverso e o descendente, como ele muda, né, essas relações e como ele acaba essa área de sensibilidade aumentando por conta disso. Por que essas áreas aumentam? Simplesmente porque aqueles neurônios
que recebem, vamos dizer assim, estímulos dessa área, eles estão tão, vamos dizer assim, sobrecarregados, que eles começam a pegar neurônios vizinhos da cadeia laterovertebral simpática. Se você lembrar, a cadeia laterovertebral simpática, ela pode pegar gânglios acima, gânglios abaixo para sensibilizar. Então, o corpo faz essa diferença entre eles, porque o corpo precisa entender, via de regra, o que está acontecendo. Muito legal. Muito bem. Vamos lá. E, cara, nesses estudos, assim, é muito interessante, porque olha o que acontece. Uma das coisas, né, que eu achei bem legal, tá, é que, vamos dizer assim, o comportamento da dor e da fibra, e da resposta, vamos dizer assim, celular a uma distensão, ele acaba mudando muito. Então, por exemplo, se você tem, vamos dizer assim, 100 de resposta, 100 do percentual de contração, qualquer coisa, a um aumento de pressão, se você está sensibilizado, esse aumento de pressão ele é baixo, quer dizer, você vai aumentando a pressão pouco a pouco, né? Vamos dizer, a pressão que eu falo, você vai tocando o órgão, criando pressão sobre ele, o órgão vai tendo pressão sobre ele, e ele vai distendendo e vai disparando devagar as dores. Ele vai disparando, vamos dizer, a dor de uma maneira devagar. Mas se isso está sensibilizado, cara, é como se, vamos dizer, metade da pressão que você aplicasse, ele já dá essa resposta, vamos dizer assim, da pressão total, de algo não sensibilizado. Então, quando você chega, por exemplo, ao mesmo nível de pressão, né, do não sensibilizado, ele é 3 vezes maior a resposta. A resposta é 3 vezes maior. Então, o potencial de ação é muito maior, ele dispara muito mais. E se ele dispara muito mais, ele acaba gerando muito mais dor. E isso é muito interessante, que foi exatamente o que aconteceu com a minha paciente hoje. Então, quando eu toquei o órgão dela, que eu comecei a fazer as técnicas para tentar, digamos assim, minimizar a pressão sobre o órgão, o disparo de dor foi muito grande. O disparo de dor foi muito grande. E aí, claro que à medida que a gente foi melhorando e desensibilizando isso, esse disparo começou a diminuir, e esse disparo diminuindo, a dor dela foi diminuindo, e todo esse disparo aqui que a gente acaba tendo nessas questões, ele acaba influenciando, vamos dizer assim, as respostas do SNA. E é aqui que os reflexos acabam alterando, e é aqui que você identifica esses elos perdidos que a gente vem comentando há bastante tempo com vocês. Então, foi bem interessante porque eu preparei essa live aqui para fazer já há algum tempo e, enfim, a paciente acabou chegando em seguida, né? E, basicamente, assim, uma das últimas perguntas seria assim, como é que eu faço para diferenciar esse tratamento, né? Então, meio que a gente comentou, né? Uma coisa é você tratar a víscera e outra coisa é você tratar, né, vamos dizer, os ligamentos, as coisas que suspendem a víscera, etc. Tá? Ah, Felipe, eu não tenho ideia de nem como faz um, nem como faz outro. Então, é importante que você comece a ter uma formação que ensine isso para você. São coisas diferentes, né? A ideia não é ficar ensinando técnicas aqui pelo Instagram, nem pelo Zoom, enfim, nem por nada aqui. Não tem como fazer isso, tá? Mas se de fato você começa a entender que essa fisiologia, você tem que correr atrás de técnicas que te dão isso. Qual que é o problema, normalmente, nosso? A gente aprende a técnica antes de saber por quê. A gente aprende uma técnica e aplicar
em todo mundo, quer aplicar em todo mundo, quer aplicar em todo mundo. E via de regra isso não funciona, né? Então, assim, por mais que se tenha, vamos dizer, técnicas que você tenha pacientes, etc, tarará, tarará, eu vou dizer uma coisa para você. No longo prazo, tá? Só fica estabelecido quem é bom de verdade, tá? E ser bom de verdade é você entender o que o paciente está tendo, para que você dê opções de tratamento, né? Então, vou contar um caso que chegou hoje, por exemplo, uma senhora que tem uma dor no polegar. E ela tem uma dor no polegar, por exemplo, porque ela tem dedo em gatilho. Dedo em gatilho. E ela tem dedo em gatilho no polegar e epicondilite no outro braço. E assim que ela chegou, a gente comentou, explicamos, olha, vamos lá, vamos tentar mexer, liberar os tendões, etc, ver como é que você passa e tudo mais. Então, fizemos um atendimento basicamente músculo-esquelético. Na outra sessão, né, uma semana atrás, ela chegou hoje falando que o cotovelo estava muito melhor, mas se queixando muito do polegar, se queixando muito, com muita dor e que estava desanimada e que para falar a verdade estava pior, não estava vendo sentido naquele tratamento e queria e falou assim para mim: eu quero uma garantia que eu vou ficar melhor, senão eu vou continuar o tratamento. Então, quando a gente escuta uma dessa, a nossa tendência é não ser muito agradável à pessoa, né? Ela veio já soltando um monte de coisa, está lá fazendo o seu trabalho. Você respira nessa hora e pensa, a paciente está instável emocionalmente, muito instável emocionalmente. E quando você começa a devagarinho, começar a entender, explicar, começa a pontuar as coisas, ela até chorou. Chorou, etc, tudo mais, beleza. O que aconteceu em seguida? Se acalmou, peguei, né? E aí começamos a mexer e mobilizar. E quando eu fui mexendo, cara, tava muito ruim o dedo dela. Muito ruim. E aí eu fiquei pensando, gente do céu, eu mexi nessa mão, não é possível que esteja assim ainda. Eu mexi, não é para estar assim. Algo tá estranho. Algo tá estranho. Então peguei de novo, trabalhei o dedo dela e ela reclamando da dor. Tá vendo? Essa dor aí não passa, essa dor tá ruim. Ó, tá ruim. Eu mexendo no dedo e ela tirando a minha mão para pôr onde dói. Vê se já aconteceu com você alguma coisa assim. Você tá mexendo no paciente e quer tirar sua mão e falar assim, ó, tá doendo aqui, ó. Você quer mexer aqui porque tá com pouca mobilidade. Ele tira a tua mão. Muito jeitinho, mexendo, soltei de um lado, soltei de outro, soltei aqui, fui trabalhando articulação, articulação, mexe em uma, mexe em outra, mexe aqui, mexe lá, conversa. Falei, olha, realmente está muito estranho, porque isso aqui tinha que estar melhorado, a gente temos que ver outras possibilidades. Ela foi acalmando, nós fomos conversando. E o que acontece? Via de regra, quem está com, assim, com os tendões muito ferrados, eu penso em alguma coisa metabólica de fígado e tudo mais, né? E ela deu uma confessada que, primeira coisa, né, anda comendo muito mal. Então aí o jogo começou a virar já. Anda comendo muito mal, então isso aqui pode ser um dos fatores. E a segunda coisa que eu comentei foi o seguinte, olha, essas próximas 48 horas para você vão ser decisivas, porque assim, depois que eu soltei tudo, pessoal, e ela deu uma choradinha e ela entendeu o caso, ela ficou assim, nossa, tá muito melhor o meu polegar. Tinha tempo que eu não me sentia assim. Então repara, né, o quanto que é muito mais do que as técnicas, a abordagem é que às vezes faz a diferença. E aí eu falei, ó, então maravilha. Agora nós vamos acompanhar e ver. Se você não começar a naturalmente começar a melhorar isso aí, se isso voltar, possivelmente tem alguma coisa metabólica. Aí nós vamos ter que pedir exame de sangue. Vai no reumato, vamos ver alguma coisa, ácido úrico. Vamos fazer diagnóstico diferencial nisso. Ai, poxa, não, tá, eu entendi.
Porque isso aqui não é comum voltar lá. Não é comum. Normalmente, esses casos de dores no polegar, eles melhoram. Eles melhoram, né? Então, o que acontece? Eu estava só dentro do sistema esquelético. Tá? Mas o polegar é algo que é difícil você encaixar uma víscera já associada, direto, por uma dor visceral direta, que é essa que eu expliquei hoje. Realmente, às vezes é difícil você fazer, você não consegue. Mas uma víscera com problema que afeta o sistema metabólico, que não deixa o sangue chegar, esse sangue que não chega assim, a paciente com pH assado, com isso, aí ele pode chegar em algo assim, afetar alguns dos sistemas. E por que aquele polegar e não o outro? Por que aquele tendão e não o outro? Porque ela teve um trauma. Ah, eu descobri isso também. Porque era daquelas que falavam que não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada. Assim, ó, é bem possível ter tido um trauma nesse polegar, porque isso justifica ele piorar. E aí, quando associou o trauma, quando associou essa coisa que ela tá mal, músculos, as coisas que tá mal de fígado, etc, tal, e verificar se tinha um outro problema associado, pronto. A consulta já foi totalmente outra. Quer dizer, aquela paciente que veio totalmente desconfiada para a gente, ela passou já assim, não. Então, na semana que vem eu já estou marcado, já deixo marcadinho porque a gente analisa. Eu ainda falei assim, se você sentir alguma coisa ainda que não melhorou, etc., você me avise no WhatsApp. Manda o WhatsApp para a minha secretária. Eu preciso ficar sabendo que eu preciso acompanhar você. Pronto. Aí, quando isso ocorreu, aí já reconfigurou, né, toda a atuação. Então, de fato, ali quando você tem um caso assim, ele pode ter uma questão visceral também associada. Mas repare que ela é totalmente diferente de tudo que eu falei antes agora, aqui nessa série do podcast. Totalmente diferente. Então, assim, quando a gente pensa em dor visceral, tal, etc., vamos dizer assim, o jogo inicial, o beginner, tá? É esse primeiro que eu mostrei antes. Ah, tem uma via ali, assim, 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 assado, tal. Ok, beleza. E eu tenho que começar por algum ponto, e esse talvez seja um importante. Mas para você jogar o jogo do adulto, do gente grande, de quem realmente vai fazer mais diferença, você precisa começar a entender a víscera associada a outros sistemas, tá? E é nisso que basicamente acaba faltando a muitas pessoas, né? Elas acabam não conseguindo ter esse entendimento disso aí, tá? Bom, muito bem. Agora, basicamente, assim, o conteúdo que eu queria passar era esse. O pessoal aqui do Zoom, se tiver alguma dúvida, levanta a mão, quiser fazer alguma pergunta ou mandar aqui, a gente responde aí para vocês primeiro, tá? O pessoal do Instagram aí, ó, legal, obrigado por estarem participando. Eu acabei nem vendo nada aqui ainda. Nossa, quanta gente, que legal. Tá, muito bem. Então, vocês do Instagram, não deixem de se cadastrar lá no Telegram para receber as coisas que a gente passa, principalmente receber os links aqui, porque pelo Zoom a gente consegue ser muito mais efetivo, a gente consegue ser muito mais próximo aqui disso, você acaba tendo aqui um contato mais direto, tá? E a gente aguarda vocês, né, também nas nossas próximas lives. A ideia é fazer toda terça-feira a gente voltar com o podcast do Som Autonômica. Lembrando vocês, todos que estão aqui no Instagram e que estão aqui no Zoom. Pessoal, é o seguinte, eu lancei uma nova série lá no YouTube chamado Passo a Passo, tá? Como que é essa série Passo a Passo? A série Passo a Passo do Som Autonômica, eu vou pegar, e estou eu aqui, minha cara, e tem a minha mão fazendo esquemas sobre o sistema neurovegetativo, explicando
do zero. Do zero. Você não sabe nada sobre neurovegetativo, quer aprender da base, acha que sua base não é boa, etc. Vai lá. Primeiro episódio já está lá. O simpático promove luta ou fuga mesmo? Esse é o primeiro episódio, está lá. Então, assim, entra no canal do YouTube, se cadastra, marca sininho, essas coisas que tem lá, para que você seja avisado, porque senão você acaba não lembrando. Se eu não me engano, toda terça-feira tem um vídeo novo lá, porque eu gravo um monte e a gente vai lançando a cada semana. E toda quinta-feira essas lives, né, que é o podcast Som Autonômico, ele também vai ser enviado para o YouTube também, tá? Então a gente já gravou algumas, então algumas para sair na sequência, né? Quem acompanha assiste tudo isso em primeira mão, mas quem perdeu, depois de algumas semanas, vai poder assistir não ao vivo, mas vai poder ver e acompanhar tudo. E para quem gosta de podcast, esses episódios também entram no podcast do Função Autonômica. Entra lá no Spotify, no Deezer, né, no SoundCloud. É só você escrever lá Felipe Matuzzi FA que você vai achar todos esses. Tem uma galera que ama podcast, eu sempre recebo as mensagens, etc. e tudo mais. O pessoal que está apertando como cadastro no Telegram, lá no meu link da bio, tá? Link da bio, clica lá, tem lá como cadastrar direitinho, entra lá no grupo dos autônomos. Muito bem, então. Então, pessoal, era isso que a gente queria comentar por hoje, tá? E aqui nós vamos finalizando nosso conteúdo de hoje do podcast do Função Autonômica. Eu sou Felipe Matuzzi, fisioterapeuta, osteopata, professor, PhD, e aqui nós discutimos a sua jornada para entender como transformar o sistema nervoso autônomo em uma ferramenta para entender o seu paciente. E a gente se vê no nosso próximo episódio.